Capítulo 3. Convocado para a margem da história. Não existem pessoas desmotivadas, existem apenas aquelas que dão ouvidos aos sonhadores errados. Autor desconhecido. Não me lembro de onde ouvi a citação acima, mas ela está rabiscada em meu diário. Será que sua vida no dia a dia está canalizada para um sonho, para o poder fascinante de uma visão grande e profética, um poder maior para viver por ele e até morrer por ele? Não estou falando de sua vida cristã no sentido geral de fazer parte do corpo de Cristo. Ao contrário, estou perguntando se um senso profundo de missão o guia e o inspira. Pessoalmente, não sei viver sem um propósito, nem quero viver assim. Creio que Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida plena e significativa, mas essa vida, embora abençoada, não é o mesmo que viver sob a sombra de uma visão dominadora convocando-o para algo grandioso. Você está vivo porque Deus, em sua soberania, injetou em você o enredo de uma história épica e eterna. Agora esta SU Redder, como você cumprirá o propósito para o qual nasceu? Como lutará? Você sabe ao menos como deve lutar. Muito provavelmente você concorda ou discorda com base em sua visão bíblica de um ponto de vista amplo. É por isso que os paradigmas são poderosos e perigosos, eles nos curvam em direção à passividade ou à paixão. Walter Wink afirma: o mundo é, pelo menos em parte, da maneira que o imaginamos. Entender as visões de mundo é o segredo para libertar-se dos poderes que controlam a mente das pessoas. Elas são os alicerces da casa de nossa mente sobre as quais erigimos sistemas de pensamento. Nota 1. Uma forma de pensar pode nos fazer vítimas da história ou criadores da história. A guerra invisível que transpira no nível do pensamento é difícil de ser reconhecida e o resultado é ainda mais matreiro. Nosso inimigo, o príncipe deste mundo, João 12.31, é o mestre cósmico dos jogos da mente, e ele estoca astuciosamente seu paradigma preferido com vários enredos ideológicos com o objetivo de controlar-nos com sutileza. Da mesma forma que os móveis em uma casa de bonecas, a casa de nossa mente, o efeito final parece tão real que deixamos de questionar sua pequenez. No mundo ocidental, os arranjos de Satanás têm produzido uma sociedade material, humanista, culta e pós-moderna construída sobre a suposição cética e cínica de que as distrações mais superficiais da vida são, na verdade, a soma total de nosso propósito. Assim, passamos os dias exageradamente estimulados a ponto de chegar à insensibilidade. Ironia das ironias, uma era de glutões, tolerantes, viciados em divertimentos e tweets, e repleta de desejos ilícitos produziu a safra de gente mais entediada e entediante. É por isso que o jejum é mais importante agora que em outras épocas. Quando nossos dias são marcados por excessos, carecemos da paixão pura da fome. Em seu excelente devocional sobre o jejum de 40 dias, intitulado Consumed Consumido, Dean diz: saciedade e embotamento. Fome é paixão. Anota 2, concordo. Nas famosas palavras de C. S. Lewis, temos desejos que não são muito fortes, mas muito fracos. Nota 3. O jejum é uma força antiga para nos reconectar com nossa essência espiritual, não apenas no sentido de ter um anseio por Deus, mas também por meio de uma comunhão profunda e interior mediante a qual ouvimos o Senhor sussurrar: você foi criado para fazer mais. Você percebe a guerra que isso envolve? Quando a vida normal, trabalho, promoções, agenda, passatempos, prioridades e todas as tendências de pensamento construídas ao redor deles conspira contra o bem maior na sua vida, que é o chamado, como ele pode ser percebido, a não ser como nada. Com base nisso, como uma pessoa, que dirá uma sociedade inteira, pode libertar-se da influência controladora do embotamento e da passividade, só posso falar com base em minha experiência. Em grande parte, por meio da graça do jejum, passei a conhecer profundamente o voo emancipador de liberdade do comum e do profano para o chamado da vida selvagem. O jejum deu-me asas. Você está pronto para ter uma vida com asas? Você e eu fomos criados para fazer mais. Por ter herdado a mensagem de jejum de pioneiros como Derek Prince, Bill Bright e Franklin Hall, creio que minha vida e meu ministério fazem parte de um enredo eterno e glorioso. Espero que você também participe da história. A história pode ser moldada nos saguões da erudição e do poder pelos tolos, financistas e políticos, mas, nos saguões do céu, a história é forjada por intercessores. Este é o maior convite feito ao homem, moldar a história como uma dobradiça em torno da qual ela gira.
Em tempos de mudanças históricas, o povo de Deus fazia jejuns prolongados para participar da dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Ocorre um levante quando o jejum é acompanhado de oração e arrependimento. Inicia-se uma reação divina. A Escritura descreve esse levante de uma geração iniciado por Deus com a linguagem vívida de reunir um exército, o exército da madrugada. Um exército na madrugada. Não é necessário ser profeta para reconhecer a imensa treva de nossos dias. Desde o Holocausto legalmente sancionado até o aborto, desde a ascensão dos terroristas militantes islâmicos que estão decapitando seus inimigos até a ameaça crescente de tragédias naturais e ecológicas com feridas raciais surgindo por todas as principais regiões dos Estados Unidos e o pavor sempre presente do colapso catastrófico econômico, a era em que vivemos é de medo constante. Muitas pessoas acham que estamos vivendo a hora mais tenebrosa da história. Isaías profetiza um tempo em que a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, 60.2. As pessoas estão trêmulas e medrosas. Algumas reagirão fechando os olhos para a realidade, outras simplesmente se conformarão com seu destino. No entanto, o adágio continua a ser verdadeiro. É sempre mais escuro antes do amanhecer. Embora estejamos com medo, Deus certamente não está. Como se tivesse um as na manga, a solução divina à doença volumosa das trevas é um exército de luz brilhante. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu nem se verá nas gerações futuras. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Joel 2:2-11. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada os teus jovens virão como orvalho. Salmo 110.2-3. Analise atentamente essa descrição. O que está acontecendo? Nas horas escuras antes do amanhecer, o orvalho começa a se formar. Nos lugares onde o chão estava seco na noite anterior, agora há um brilho até onde a vista consegue alcançar. Certamente é o pior pesadelo do inimigo, dormir e acordar na manhã seguinte cercado por um exército que se materializou no ar rarefeito. O campo antes vazio está agora lotado de soldados com armas e armaduras cintilando sob a luz solar. Literalmente da noite para o dia, no grande esquema do tempo, creio que um exército de jovens totalmente devotados surgiu desta atual escuridão. Eles ainda estão se levantando. Esse imenso exército de jovens está mobilizado e ascendendo. Invisível agora, invencível depois. O exército da madrugada não emite rascunhos. Não aceita mercenários. Essas tropas apresentam-se com alegria e disposição. Compelido pelo amor de seu comandante, o exército de jovens reúne-se espontaneamente, parecendo surgir do nada, trajando roupas santas, que são os trajes sacerdotais de intercessão e adoração. Quando eles se reúnem diante de seu glorioso sacerdote-rei, Jesus se agrada e estende o cetro da autoridade no meio do grande grupo. Eles não esbravejam nem odeiam, ajoelham-se, servem, choram e oram. No meio de um ataque sem paralelo sobre esta geração, Deus está recrutando um exército de jovens que renunciaram a tudo para dedicar-se inteiramente a Ele. A nova geração sabe o que é amar muito porque já foi muito perdoada. Vejo em muitos desses jovens uma grande maturidade espiritual, quase sempre nascida do sofrimento. As maldições do inimigo que pretendiam destruí-los transformaram-se em bênçãos pela graça. Hoje, há mais pessoas vivas com menos de 18 anos que em qualquer outra época da história, e entre elas há um forte remanescente de corações fervorosos, dedicados unicamente a Jesus. Ele tem um propósito assombroso para aqueles que se apresentarem voluntariamente no dia de seu poder. Ame-os, estimule-os e aconselhe-os, eles são campeões em processo de desenvolvimento. Na noite mais terrível, o dia está prestes a raiar. O momento de Malaquias. Há evidências em toda a Escritura sobre a chegada de um exército sacerdotal da madrugada nos últimos dias. O profeta Malaquias vislumbrou um grande movimento mundial de adoração e oração que o céu mobilizaria sobre a terra para combater a excessiva escuridão. Perscrutando as câmaras do Conselho do Senhor, Malaquias ouve Deus descrever os tempos imediatamente anteriores à volta de Cristo. Mas, desde o nascente do sol até ao poente,
É grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 1.11, Almeida Revista e Atualizada. Incenso é mais que fumaça. É símbolo de oração em Apocalipse, que descreve taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 5.8. No contexto total, adoração e oração são unidas diante do trono do Senhor, conforme a profecia de Malaquias. Nas vilas, cidades e metrópoles, no trabalho e em casa, nos montes, praias e desertos, e do anoitecer ao amanhecer, em todos os lugares e em todo o tempo. O incenso será oferecido antes da volta de Cristo. Em outro lugar, o profeta Amós prevê a renovação da tenda caída de Davi. 9.11. Embora isso tenha sido parcialmente cumprido com a inclusão dos gentios pelo Espírito Santo na aliança da salvação, vê Atos 15.16, o tabernáculo não pode ser totalmente reconstruído sem uma expressão de oração e adoração incessantes, porque isso também foi fundamental para o tabernáculo de Davi. Nota 4. A disposição do tabernáculo é particularmente relevante. Vindo do átrio externo, passando pelo altar de sacrifício para expiação de sangue e chegando ao interior, o que encontramos no limiar da total consumação na presença de Deus? Qual é o último móvel na frente do véu do lugar santíssimo? É o altar de incenso. Era necessária uma grande profusão de incenso antes que o sumo sacerdote entrasse. Esse detalhe é ao mesmo tempo tipologia e cronologia. Estamos vivendo nos dias do altar de incenso. As profecias de Malaquias, Amós, Isaías ou Nota 5 e outros não são proferidas no sentido abstrato, mas referem-se a um tempo em que todos os lugares oferecerão um incenso que transformará a terra inteira em um lugar santíssimo. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 12:14. Vemos repetidas vezes Deus prevendo um movimento mundial de adoração e oração sem precedentes. Além do mais, está implícita nessas profecias a garantia do próprio Deus para o cumprimento da grande comissão na qual o nome de Jesus será engrandecido entre as nações da terra. Nota 6. Aquilo que chamamos de movimento de adoração é míope demais. Com orações incessantes dia e noite, estamos, na verdade, formando a tropa militar para sua reentrada triunfal na terra. O avivamento precede a chegada. A oração precede o avivamento. Já chegamos a este limiar. Um movimento global de oração. Há um movimento ressurgente poderoso de oração sendo formado no último século, dando início a mais ensinamento, treinamento e prática em uma escala mais ampla, mais democrática, entre a população mundial, que em qualquer outro período da história. Escritores evangélicos clássicos como Andrew Murray, Ian M. Burns, D. L. Moody, Juan Torre e outros ajudaram a construir um alicerce sólido para as décadas futuras. Expressões pentecostais como as de Azusa, Chuva Serodia e a renovação carismática foram acrescentadas e aliadas a mais mobilização evangélica contemporânea por meio de pessoas como Bill Bright, Cruzada Estudantil para Cristo, Dick Eastman, Todos os Lares para Cristo e Shirley Dobson, Dia Nacional de Oração. Outros nos ensinaram a orar, como Bruce Wilkinson, a oração de Jabes, Enota 7 e Richard Foster, Celebração da Disciplina, Enota 8. O valor da obra coletiva desses líderes é incalculável. Outra contribuição foi acrescentada por intercessores profundamente dedicados como Dati Sheets, James Gall, Dr. Billy Brin, Cindy Jacobs, C. Peter Wagner, entre outros. E não podemos nos esquecer de que muitas expressões antigas e menosprezadas da Igreja, como aquelas encontradas nos mosteiros católicos e nas tradições ortodoxas, nunca deixaram de existir. Esse movimento de oração não termina nas fronteiras dos Estados Unidos. Meu amigo, há oração em todos os lugares. A famosa estratégia montanha de oração da Coreia, em conjunto com o crescimento explosivo da igreja clandestina e perseguida na China, levou o impulso recente a um nível inteiramente novo de oração. Nesse meio tempo, a comunidade do irmão Roger Schultz em Taizé, França, atraiu mais de 100 mil jovens do mundo inteiro para participar de uma vida de oração, convivendo e trabalhando juntos. Inúmeras reuniões de oração nas casas foram iniciadas e sustentadas pela renovação carismática na década de 1970. A iniciativa Sarça Ardente da irmã Kim Catherine Marie Collins continua a mobilizar orações 24 horas diárias, 7 dias por semana, entre os 100 milhões de cristãos católicos romanos renovados do mundo inteiro.
Louise Bush mobilizou milhões de pessoas para o foco de oração pela janela 10 ou 40. Nota 9. E essa lista, apesar de incompleta, mostra muitos fatores diferentes que contribuíram para o movimento global de oração. No entanto, mesmo com tão grande profusão de orações nos últimos 50 e 60 anos, foi talvez nos últimos 15 anos que a atividade de oração sistemática e coordenada explodiu verdadeiramente, impulsionando a Igreja a uma expressão inteiramente nova de cristianismo normal. A diferença fundamental agora é a intercessão incessante. Os primeiros tremores desse exército de oração começaram, de forma bastante apropriada, no alvorecer do novo milênio. Em 1999, uma série de eventos foi aparentemente sincronizada pelo relógio divino. Os líderes que lançaram essa grande escalada de oração espalharam-se pelo planeta. Eles não se conheciam e não haviam coordenado o trabalho. Mas, desde aqueles primeiros esforços hesitantes, uma casa de oração para todos os povos, Isaías 56.7, de âmbito mundial tornou-se uma possibilidade legítima pela primeira vez na história. Veja como foi seu desenrolar. D24/7 Prayer Movement, movimento de oração 24/7. Em 1999, inspirado pelos morávios primitivos, Pat Gray lançou uma fornalha de oração 24/7 que continua a ser soprada por Deus, 24/7prayer.com. Cerca de 100 grupos em 80 nações aceitaram o chamado para orar sem cessar, inspirados nos livros de Gray intitulados The Vision e Devo, A Visão e o Voto e Red Moonrise, O Surgimento da Lua Vermelha. International House of Prayer e OP, Casa Internacional de Oração. Em 1999, encorajado por uma notável sinopse de uma história profética que havia tomado forma em meados da década de 1980, um pequeno grupo de intercessores, adoradores e cantores pioneiros reuniu-se em um pequeno trailer em Kansas City. Liderados por Mike Bickle, eles lançaram a primeira casa internacional de oração 24 horas e op.org. Nem chuva, nem neve, nem nevasca, nem sol, nem feriados, nem apagões interromperam a casa de oração, eles cantavam e oravam, no escuro se necessário. Além disso, por meio de seu amplo dom de ensinar, extraordinário insight bíblico e fidelidade pessoal à missão de oração, Bickle introduziu uma linguagem para a oração que está agora treinando povos de todas as nações. Centenas de milhares de intercessores estão sendo treinados e equipados pelo IOPKC, criando milhares de casas de oração independentes no mundo inteiro, e a outra surgindo a cada dia. Há uma estimativa de que a igreja clandestina na China organizou 10.000 casas de oração. The Call. Sou grato por fazer parte desta história, porque a visão do The Call, thecall.com, nasceu em 1999. Na ocasião, escrevi estas palavras: pessoas consagradas estão sendo convocadas para apresentar-se diante do Senhor nesta hora. A trombeta está soando. É a convocação do grande exército, o exército da madrugada. Na hora mais negra da história dos Estados Unidos, a juventude se reunirá para jejuar e orar, anunciando o amanhecer de um novo dia. Desde nossa primeira reunião solene, o The Call tem acolhido reuniões semelhantes nos Estados Unidos e em outros países, convocando dezenas de milhares ao mesmo tempo para 12 horas de jejum e oração. Desses ajuntamentos do Exército, quase 1 milhão de jovens foram iniciados em um novo estilo de vida de oração e se consagraram ao Senhor. Global Day of Prayer, um Dia Mundial de Oração. Apenas um ano depois, em 2000, uma visão similar de oração alcançou o coração de um empresário sul-africano chamado Graham Power. Sob sua liderança, o Global Day of Prayer, globaldayofprayer.com, deslanchou em 2001. Em maio de 2009, os cristãos de todos os países do mundo se reuniram durante um dia para oferecer incenso ao Senhor. Desde então, o movimento expandiu-se para 10 dias de oração até chegar ao Dia Mundial de Oração, acompanhado de mais 90 dias de bênçãos. Trata-se de um movimento poderoso de unidade e oração. Isso aconteceu por acaso? Não. A lista está completa? Não. Mas acredito que essa explosão incrível e sincronizada de oração foi a resposta direta do céu a milhões de cristãos que jejuaram e clamaram por despertamento. Acredito que o Dr. Bright deu início a tudo. Não, ainda não foi um avivamento, mas a sabedoria divina interveio, porque, nesse meio tempo, teriam surgido avivamentos menores e desaparecido em seguida.
Havia necessidade de um coro de orações incessantes para atuar como alicerce para a grande colheita que se seguirá. Quando a oração é despertada, a colheita virá. A história comprova isso. Portanto, só nos resta raciocinar que a maior colheita de todos os tempos, no fim dos séculos, necessitará do maior movimento de oração da história. O mestre do xadrez está colocando suas peças no tabuleiro com toda a paciência. Os grandes movimentos de jejum e oração sempre precipitaram a nova liberação da estratégia do espírito. John Hua Motti, o grande líder do Student Volunteer Movement for Foreign Missions, movimento estudantil voluntário para missões no exterior, escreveu certa vez: se há mais poder quando 2 ou 3 pessoas oram juntas, que grandes vitórias haveria se centenas de milhares de membros firmes na igreja concordassem em interceder todos os dias pela expansão do reino de Cristo. Nota 10. Nenhum desses movimentos e organizações tem o mesmo conjunto de modelo, ênfase ou formato de oração, mas tudo gira em torno da oração. Muitos outros movimentos surgiram desde então, e outros ministérios, tanto grandes como pequenos, estão enchendo a terra com oração, adoração, evangelismo e discipulado. Enquanto escrevo isto, sinto-me maravilhosamente encorajado. Meu amigo, as nações da terra estão cumprindo a profecia. Na nuvem de testemunhas, Davi, Amós, Malaquias e Isaías precisam ser levados a sério, porque, embora cada geração tenha orado, nunca houve tanto incenso enchendo continuamente o globo terrestre. E o melhor de tudo, está aumentando cada vez mais. Notas do capítulo 3. Nota 1. The Powers That Be. Theology for a New Millennium. New York, Galilee, Doubleday, 1993. Page 15. Nota 2. Consumed. 40 Days of Fasting for Renewal and Rebirth. Kansas City, Missouri, Champion Press, 2014. Page 9. Nota 3. The Weight of Glory and Other Addresses. New York, Touchstone, 1996. Pages 1 to 2. Em O Peso da Glória. São Paulo, Vida, 2011. Nota 4, V1 Crônicas 9.33, 16.37, 23.5, 25.7, 2 Crônicas 8 de dezembro de 14, 31.46,16, 34.9,12, Neemias 10.37-39, 11.22,23, 12.44, 47, 13 de maio de 12. Nota 5. V. Isaías 24.14-16, 12 de octubre del 42, 62.6,7. Nota 6. Nenhum governo territorial ou governamental se encontra fora da soberania imperativa de Jesus. A Casa Global de Oração é o segredo para conseguir isso. No espírito do Tabernáculo de Davi, Mike Bickle escreveu sobre 3 casas em guerra na Terra competindo para dominar o mundo nesta geração: 1. O Islã radical, por meio da jihad, que é violenta ou cultural; 2. O humanismo secular militante, que deseja impor seu modo de pensar sobre o restante da sociedade por meio de instituições culturais e educacionais; e 3. A Casa do Senhor, demonstrando um espírito de devoção e coragem. Seu povo renuncia ao compromisso e vive para ver o valor de Jesus glorificado e seu reino expandido. Bickle, Mike. The Spirit of the Tabernacle of David. Mike Bickle's Online Teaching Library, June 4, 2013. Nota 7. São Paulo, Mundo Cristão, 2004. N do T. Nota 8. São Paulo, Vida, 1983, 2007. N do T. Nota 9. Área retangular localizada a 10 graus de longitude e 40 graus de latitude acima da linha do Equador, onde vive o maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. N do T. Nota 10. The Evangelization of the World in This Generation. New York, Student Volunteer Movement for Foreign Missions, 1990. Pages 187 to 198.